Estamos ao vivo para mais uma live. Professora Sandra Celino, especialista no gênero redação do Enem. Conforme eu fiz o meu compromisso com você de estar aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas e 20 minutos, compartilhando algum conhecimento relacionado à redação do Enem. Porém, a semana passada eu estive aqui abrindo uma nova série para trabalhar com vocês uma contação de história. Isso mesmo, eu vou trabalhar com vocês um pouco da mitologia grega por meio do seu herói tão conhecido, tão famoso, o Hércules. O que esse super-herói, o que esse semideus tem a nos ensinar por meio de suas características. E eu falei aqui na aula passada que os mitos eles surgiram o quê? Da necessidade que o homem teve de dar respostas às questões inexplicáveis, dar nomes àquilo que ele não conseguia nomear, ao inominável, conforme diz um teórico. E dessa explicação temos então o nascimento do Hércules, que eu falei aqui a semana passada, filho de uma humana com um deus, no caso, Deus maior do Olimpo, Zeus. E foi fruto de um relacionamento extraconjugal. E a esposa não ficou nada satisfeita com isso, a deusa Hera, e fez de tudo para acabar com a vida de Hércules desde o seu nascimento. Mas esse jovem sempre contou com a proteção divina aí do seu pai. E hoje eu vou narrar para você o primeiro episódio, o primeiro trabalho que Hércules precisou resolver, solucionar, para que ele conseguisse seguir a sua trajetória aqui na Terra. Segundo a mitologia, eu contei isso aqui na aula passada, Hércules, em um momento de loucura, ele matou a esposa e os filhos. E segundo o oráculo, ele foi procurar ajuda e o oráculo disse que ele precisaria se submeter ao seu primo, Euristeu, um rei que não era nada legal, um rei muito mau, e junto com a esposa de Zeus, eles deram esses trabalhos pensando que acabariam de vez com a vida de Hércules. E acontece que esse primeiro trabalho, então, que eu vou compartilhar com você hoje, o Leão de Nemeia. Então eu vou trazer um pouco do contexto, depois eu vou trazer a narrativa para você, vou falar o que o mito simboliza na nossa cultura e depois traçarei então um paralelo entre esse mito e você, aluno, ou você que está aqui acompanhando a nossa aula. Muito obrigada aos que já estão chegando. Sintam-se à vontade, Alberto, Ione, que bom vocês estarem passando por aqui. Então, vamos enviar essa live, chamar mais alguém. Se você gosta de história e conhece alguém que gosta de histórias, então envie essa live. Caso também não dê para a pessoa assistir agora, ficará gravada. Você poderá ver esse episódio no IGTV. Certo? Então vamos ao tema central da nossa live, o Leão de Nemeia. Que leão era esse? Então, conforme o seu próprio nome, a localização de Nemeia, então era uma região, ali próximo à cidade de Micenas, e esse leão foi criado para aterrorizar aquela cidade. Ele tinha, de acordo com a história, ele era indestrutível porque a sua pele, a sua couraça, nada conseguia perfurá-la. Isso mesmo. Ninguém conseguia perfurar a couraça daquele leão. Então, por isso, muitos tentaram e sem nenhum sucesso, ok? E Euristeu, o primo aí malvado do Hércules, pensando, então, olha, já que ninguém consegue destruir o leão, vamos enviar o Hércules para resolver este problema, e ele achando que vai conseguir, o que vai acontecer? Ele será destruído, então meus problemas estarão resolvidos. Só que, de acordo com a lenda, com o mito, esse leão, tinha seus poderes, porque ele era filho de Zeus, com Selene, uma feiticeira muito famosa daquele período, muito temida, tá? Muito temida. E de acordo com uma versão, eu comentei aqui também a semana passada que a mitologia a gente tem alguns desencontros, né, de narrativas. Então eu vou sempre pontuar aqui para você em uma versão, em outra versão, para
que a gente possa aí ter a totalidade aí da história. Então, segundo consta uma versão, esse leão, ele era filho, nasceu aí então dessa feiticeira com Zeus. Há uma outra versão que diz que esse leão, ele era filho de Cérbero, aquele que ficava guardando o inferno, aquele animal que guardava o inferno, e Quimera. Só que o que tem a ver então essa história, esse leão e com o Hércules? Então, quando o Hércules foi em direção à caverna onde esse leão estava, diz a história que quando ele chegou lá, ele encontrou muitos restos mortais de seres humanos e também de animais, porque esse leão, ele comeu uma vez, comeu duas, ele se acostumou com o sabor da carne humana, assim diz uma versão, e ele aterrorizava aquela região de Nemeia. E ele devastava rebanhos, devorava moradores, e como ele era impenetrável, nada o acertava, então o inimigo de Hércules falou assim, esse aí o Hércules não vai conseguir vencer. E foi Hércules enfrentar esse leão tão destemido. Segundo diz a história, os rugidos desse leão, eles eram ouvidos assim, à distância, e o som parecia como os raios de Zeus quando retumbavam lá no céu. Os raios de Zeus na história são o que? Os trovões, né? E aí fala que Hércules ele foi com o que ele possuía, que era o arco, flecha. Uma outra versão diz que ele levou uma clava. Tem até algumas imagens de Hércules, alguns desenhos, ele com uma clava bem grande, né? Com alguns metais espetados. E diz que ele foi somente com isso para destruir esse animal invencível. Em uma versão, diz que Hércules, ele, antes de chegar até a caverna, ele encontrou com o indivíduo, conversou com esse homem, falou o seguinte, olha, se daqui a 30 dias eu não voltar, é porque o leão me devorou. Então, você vai pegar um cabritinho e vai fazer uma oferenda, tá? Mas você me espera, porque se eu conseguir matar o leão, você vai fazer uma oferenda, nós vamos fazer uma oferenda para Zeus. Agora, se o leão me devorar, se eu vencer o leão, você vai fazer uma oferenda para mim. Aí o que acontece? Ele foi, tá? Ele partiu, e segundo diz a história, quando chegou lá, então ele ficou muito assustado, porém, como Hércules era um semideus, a parte humana ficou um pouquinho assustada quando ele viu aquela fera no fundo da caverna. Porém, sabendo que ele precisava investir contra o animal, diz que ele jogou flecha, que ele jogou, né, ele usou o arco e flecha, só que as flechas acertavam o couro do animal e caíam como se nada tivesse acontecido. Tem uma versão que diz que o Hércules pegou a clava dele, bateu muito forte na cabeça do animal e ele também não sentiu nada. E frustrado, o Hércules saía de cena. Ele ia para fora da caverna e ficava pensando, maquinando, né, como ele conseguiria vencer aquele animal. E como ele viu que as armas que ele possuía não estavam conseguindo vencer a fera, diz uma outra versão que ele resolveu usar a razão. Ele entrou novamente na caverna e olhou fixamente para o animal. E diz que quando ele olhou nos olhos do animal, os olhos do animal estavam como que um espelho. E o Hércules se viu naquele espelho, foi o que deu força a ele, e ele acabou investindo com muita garra contra aquele animal, e o animal arranhava, ele suportou aqueles ferimentos, e conta que ele estrangulou, tá? Pegou ali no pescoço e com a força que ele tinha, ele conseguiu sufocar o animal. Foi que o animal ficou ali desacordado, foi que ele conseguiu vencer essa fera, somente por meio de sufocamento. Só que o trabalho que o Hércules precisava fazer era qual? Ele precisava levar o couro daquele animal
com ele. E ele voltou, pegou as suas ferramentas, o que ele tinha, e tentou tirar a pele do animal, só que não conseguiu. E esse animal, a única coisa que conseguia penetrar a sua couraça eram as suas garras. Então, as garras do animal. E o Hércules, sabiamente, usando da sua sabedoria, ele pegou as garras do animal e o rasgou, né? E conseguiu tirar toda a pele. E também aproveitou a cabeça do leão para fazer como que um capacete, né, para se proteger, porque já que a pele do leão nada conseguia penetrar, o Hércules falou assim, então agora também eu serei indestrutível, porque eu estarei coberto com essa pele. E assim foi. E diz a história que Hércules demorou 30 dias até conseguir essa façanha. Tá? E aí, se você depois pesquisar, fizer alguma busca no Google, você vai ver que o Hércules, ele sempre ele aparece com a cabeça, né, coberta ali pelo leão, com o manto, com a pele do leão, porque esse foi o seu primeiro trabalho, considerado um dos mais difíceis. E depois, no finalzinho dessa live, você vai conferir por quê que esse foi colocado logo no início, para que ele pudesse vencer. Então ele fez da cabeça do leão um capacete, um manto com a pele do leão e voltou. Quando ele chegou lá onde ele encontrou aquele homem a primeira vez, antes de ir para a batalha com o leão, diz ele que ele já chegou lá, já encontrou o homem pronto para sacrificar o animal, tá? Para Hércules. Mas como Hércules voltou vivo, eles fizeram uma oferenda para Zeus. E assim foi, tá? E ele, quando retornou à cidade, claro que todos achavam que ele não iria conseguir. E Euristeu, apesar de malvado, ele era uma pessoa que tinha seus defeitos, né? Ele se apoiava na sua posição, mas era uma pessoa covarde. Quando ele soube que Hércules retornou vitorioso dessa batalha que para ele seria que daria cabo da vida de Hércules, o que ele fez? Ele se escondeu. Diz a história, a mitologia, que ele tinha um baú, tipo um jarro de metal, de cobre, que ele usou. Ele falou assim, aqui, toda vez que eu precisar me defender do Hércules, eu vou entrar aqui. E quando ele soube que o Hércules voltou vitorioso, ele se escondeu dentro daquele jarro de metal. E de lá de dentro ele mandou a segunda ordem, tá? Nem saiu, pediu para um súdito ir lá e já falar, olha, a próxima batalha do Hércules, o próximo trabalho que ele tem de resolver é dar conta da Hidra de Lerna. Então esse é o segundo episódio da nossa série. Então na próxima quarta-feira eu estarei contando para você esse episódio, o segundo trabalho do Hércules. Tá? Então, contada aí essa primeira narrativa, talvez você esteja se questionando, Sandra, professora, o que essa história tem a ver com a minha vida de estudante, ou se você não é estudante, mas o que isso tem a ver com a minha vida, já que os mitos eram criados para tentar dar uma lição, para explicar alguma coisa. Então, qual a simbologia, qual o paralelo que eu posso tirar dessa narrativa? Então, eu até escrevi aqui num post no meu perfil que eu amo metáforas, eu gosto da linguagem figurada. E você já deve ter observado que na nossa cultura, o leão ele tem uma simbologia muito forte, né? Nós temos até signo do zodíaco, nós temos filmes famosos, as Crônicas de Nárnia. Quem nunca ouviu falar do leão, acho que é Aslan, né? Não sei se é assim mesmo que se pronuncia. Então, quem nunca leu ou ouviu falar das Crônicas de Nárnia? E o leão, na nossa cultura, nós o temos o quê? Como o rei da selva. Ele é sinônimo de poder, de autoridade, de domínio, de fortaleza. Diz, a Leire tá aqui falando que ama leão. Então, ele é imponente, né, Leire? E eu tava até lembrando hoje, quando eu estava preparando essa live, que quando eu era menor, aí quando eu falo assim, quando eu era menor, meu esposo me corrige. Na verdade, você não cresceu muito, não. Mas assim, quando eu era, na minha infância,
As minhas irmãs falavam que eu tinha uma juba de leão, que meu cabelo muito cheio, né? Quando ia pentear, eu sofria para conseguirem pentear meu cabelo, E me falavam que eu tinha uma juba de leão. Naquela época eu me sentia muito mal, ficava nervosa, não gostava. Mas hoje, estudando para essa live, eu falei assim, poxa, que legal! Uma juba de leão tem uma simbologia muito forte. Eu teria, naquele período, se eu soubesse dessa simbologia, teria ficado feliz com a comparação. Então, tudo uma questão de saber, né, de conhecimento. Então, o leão na nossa cultura, ele tem esse poder de simbolizar fortaleza. Até mesmo em alguns castelos, né, da antiguidade. Antigamente a gente encontra aqueles leões na porta. Existem muitos filmes antigos que a gente assiste que tem leões em diferentes lugares. Por quê? Eles acreditavam que só a presença, só a escultura ali, a imagem do leão era capaz de repelir, de impedir que o mal entrasse naquele lugar. Certo? E tem também toda aquela questão solar, que o leão ele tem uma simbologia solar, isso dentro da mitologia, tá? Que devido à sua criação, é toda uma outra história aí. Acontece que, ademais, né, além dessas simbologias do leão, o leão também é sinônimo de orgulho. Orgulho. E o orgulho, dependendo da forma que ele está sendo aplicado por nós, ele se torna um grande problema. O orgulho é um perigo. As pessoas orgulhosas às vezes se tornam arrogantes, acham que não dependem de ninguém. E, segundo consta a história, esse mito do leão de Nemeia, ele quer mostrar, por essa figura de Hércules, quando ele olha para os olhos do leão e vê ali o espelho, e vê nele refletido, a guerra que ele trava com o leão é uma guerra pessoal. O primeiro trabalho de Hércules para ele continuar, para ele prosseguir a sua jornada, para chegar a ser um deus e não um semideus, ele precisaria vencer a arrogância, vencer o orgulho. Então daí a importância de ser esse o primeiro trabalho que ele deveria realizar. E ele conseguiu usar, né, da sua força e vencer. Seria o que nós dizemos hoje, às vezes, de tão repetido que a gente tem no dia a dia, essa frase, torna-se até lugar comum. As pessoas falam assim, olha, você precisa vencer a si mesmo, tá? Vencer a si mesmo. Mas o que seria esse vencer a si mesmo? Há tantas coisas, há tantos sentimentos, né, que a gente precisa vencer, mas o que seria para você, estudante? O que seria esse leão de Nemeia? Durante essa pesquisa que eu estava fazendo para trazer esse conteúdo para vocês, eu achei uma explicação muito legal, que diz assim que em algumas tábuas sumérias, naquele povo lá da Mesopotâmia, eu não sei muito bem de história, tá? Se você tem um professor aí de história, você pode questioná-lo. Então, assim, os sumérios, eles iniciavam, todo homem ele precisava se iniciar nos costumes do leão. Olha que interessante. Ele precisava conhecer muito bem todos os hábitos do leão para que ele pudesse se defender. E aí, segundo o povo sumério, nenhum leão na selva consegue devorar um homem que o conhece. Então olha que bacana. Então se você consegue conhecer esse adversário, você não será devorado por ele. E vencer a si mesmo é interessante porque essa analogia, essa simbologia do leão de Nemeia, então vencer a si mesmo. Para vencer a si mesmo, você precisa de quê? De se conhecer. Mas antes de falar dessa questão aí do autoconhecimento, eu quero, para você, estudante, eu quero deixar bem claro. O primeiro trabalho que eu quero fazer analogia aqui com você nessa aula, se para Hércules o primeiro trabalho foi vencer este leão, que só podia ser morto por meio das suas próprias garras, eu quero dizer para você, estudante, na sua trajetória em direção à aprovação, você precisa vencer primeiro a si mesmo. E o que seria vencer a si mesmo na vida de um estudante? Vencer, acima de tudo,
orgulho e arrogância. Ah, Sandra, você está com julgamento. Qual é você chamar o estudante de orgulhoso, de arrogante? Com que o que te dá esse direito? Quais as prerrogativas que você tem para dizer que um estudante ele é orgulhoso? Olha só, eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha história, tá? Eu lembro que quando eu estudava, eu já até compartilhei em algum momento lá no meu perfil no YouTube essa história. Quando eu estudava, eu era tida na sala como uma das melhores alunas, uma das mais inteligentes. Aí alguém falava, tinha colega que falava assim, ninguém consegue dar pra Sandra, faz isso aqui pra gente, Sandra. Então, eu me sentia na obrigação de sempre ter a resposta certa, eu me sentia na obrigação de nunca errar uma questão, porque todos depositavam por meio da fala, não, Sandra consegue, Sandra, dá pra Sandra que ela resolve, não, deixa com a Sandra, a líder é a Sandra. Então, eu me sentia na obrigação de nunca errar, de sempre acertar, de sempre manter aquele papel da menina culta, da menina inteligente. E quando foi para fazer o vestibular, olha só, eu também já compartilhei isso aqui. Minha família morando no interior, família humilde, não tinha condições de pagar para mim uma faculdade particular. E a faculdade pública que tinha era na capital, então sem condições de pagar condução, sem condições de pagar uma estadia para mim. Então não tinha como. E todo mundo ficava, Sandra, você vai fazer o vestibular? Sandra, você vai fazer que curso? E sempre ficava aquela cobrança. E eu respondia, mas no fundo eu sabia que eu não teria como, se eu passasse, eu não teria como me manter na capital, não teria onde ficar. E além de dentro de mim, eu tenho aquela insegurança. Será que eu vou conseguir? O vestibular no meu tempo era muito difícil, muito complicado. E aí eu ouvia dos colegas e eu ouvia dos meus professores. Eles falavam o seguinte, se a Sandra não passar, ninguém mais passa. Você pensa no peso que isso trazia para mim? Eu me sentia assim, muito mal, porque eu não me achava inteligente do jeito que eles falavam, como eles me viam. E principalmente porque eu gostava de humanas, eu não gostava de exatas e tinha física, matemática. Eu falei, eu não vou conseguir fazer isso, porque o vestibular da UFES, né, aqui no Espírito Santo, ele era muito pesado nessas áreas, isso na década de 90. E eu falava, eu não vou conseguir. E dentro de mim, eu não falava pra ninguém, né? E quando eu fiz a prova, antes disso eu falei, mãe, eu quero fazer faculdade. E a minha mãe, eu já contei aqui também que ela não teve condições de estudar, porque o meu avô não deixava e tal. E ela falou assim, olha, o que nós podíamos te dar era o ensino médio. Daqui pra frente, chega, você não vai fazer mais nada. Chega, tá bom, você já conseguiu o diploma de professora, porque eu fiz magistério. Ela falou assim, não precisa fazer mais nada, já tem uma profissão. E na família, para os meus tios e primos, isso era muito bom. Falava, nossa, a Sandra é professora, ela já tem um diploma, é formada. Para eles era isso importante, mas eu queria fazer uma faculdade. E eu lembro que eu estava namorando, fazendo magistério, comecei a namorar na época, e o meu ex-namorado falou assim, olha, se nós casarmos, né, quando nós casarmos, nós vamos para a capital. Eu falei assim, então eu vou fazer o vestibular, porque se eu estiver morando lá, se nós casarmos em dezembro, que era o plano, então eu faço o vestibular, passo, e aí a gente casa, eu já vou estar lá, já vai estar tudo resolvido. Eu já estou pensando já em como que seria eu fazendo a faculdade. E naquele tempo, tinha a primeira etapa, segunda etapa. Fui eu fazer a prova, fiquei na casa de parentes em Vitória, sem conhecer nada, a capital. Eu, a garota do interior, primeira vez andando sozinha. Mas eu fui com toda a coragem, porque eu queria entrar em uma universidade. E fiz a primeira etapa. Passei, fiquei assim muito feliz por ter passado na primeira etapa. E aí quando saiu o resultado, as pessoas, ei Sandra, passou? Eu falei, consegui. E aí eles, eu já sabia, isso aí é moleza pra você. Esses eram os comentários.
E tudo bem, fui fazer a segunda etapa, que era a discursiva. Era discursiva de geografia, de história e uma redação. Fiz a prova muito fracamente. Eu sabia que eu não tinha ido muito bem, porque um assunto assim que eu não dominava. Eu tinha consciência de que eu não tinha ido bem. Mas a gente sempre fica assim, né, naquela esperança de que um professor erre na hora de dar a nota, ou que alguma coisa que a gente coloque ele faça sentido. E eu fui nessa esperança. Fiquei nessa esperança. E naquele tempo eu morando no interior, só tínhamos rádio, não tínhamos televisão. E o resultado da prova saía no jornal, de maior circulação. E eu lembro que quando saiu o resultado, eu ficava ouvindo rádio assim, hoje pela manhã a UFES divulgou o resultado. E por eu morar no interior, eu sabia que o jornal daquele dia só chegaria lá à tarde. E eu passei o dia todo ansiosa. E quando foi à tardezinha, eu falei, mãe, tô indo lá na rua, vou comprar o jornal e tal. E fui. Quando cheguei lá, já fui correndo naquela parte classificada, que é onde ficava no meio toda a lista dos alunos. Procurei meu nome, Sandra Regina Celino. Não constava meu nome. Encontrei nomes de colegas que eu havia feito, né, no dia da prova. A gente vai trocando figurinhas, né? Eu vi nome de outras pessoas lá que eu havia conhecido e o meu não estava. Pense na decepção, pense na frustração, pense no medo. Olha só, medo. Medo de quê? Medo do julgamento. Medo do que os meus colegas iriam falar de mim. Medo do que os professores iriam ficar pensando ao meu respeito. Olha só. Falei assim, poxa, eu vou decepcionar todo mundo. Sandra, a menina mais inteligente. E eu quis chorar, mas eu não fui ali segurando. Eu estava caminhando com o jornal na mão, os olhos lacrimejando, mas a vontade era de soluçar. Aí o que eu fiz, como eu já estava tardezinha, não conseguiria ir para a roça onde a gente morava, eu fui para casa da minha irmã para dormir lá, para no outro dia seguir a viagem. E aí no trajeto algumas pessoas me viam com o jornal. E aí, Sandra, passou? Eu falava assim, não, com aquele sorriso, mas por dentro eu estava destroçada, tá? Isso mesmo, Leire, pesado, viu? Foi assim algo... Pra mim foi uma das experiências mais marcantes, porque eu me frustrei grandemente. Tantas pessoas falaram que eu conseguiria, eu também acabei achando que eu conseguiria. Só que eu tinha as minhas limitações. E além disso também, hoje eu creio, hoje eu sei, hoje eu tenho essa consciência de que todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso bem. E que às vezes, se nós desejarmos tanto alguma coisa, ou um bem, ou algo, às vezes nós não estamos tão preparados para receber aquilo que pode nos decepcionar ainda mais, nos causar problema. E eu lembro que quando eu cheguei à casa da minha irmã, contei, né? Ela perguntou, também falei que não tinha passado. Eu entrei no quarto e chorei. Deitei na cama, chorei. Desabei tudo que eu tinha para chorar. E aí... como uma metodologia que eu tinha, tá? Hoje eu já não tenho mais, confesso que parei. Quando eu estava com muito problema... Ei, Ivana, tudo bom? Quando eu estava assim com muito problema, eu sempre me valia, eu sempre usei da escrita para desabafar. Aí eu peguei um caderninho e escrevi um texto enorme. Claro que não podia deixar de ser um texto metafórico. E eu lembrei de uma aula de biologia que o professor falou de bebê de proveta. E eu não sei por que naquele momento eu comecei a fazer uma analogia com isso. Bebê de proveta. E eu trabalhei toda a construção de que aquele sonho da aprovação havia sido incutido em mim por meio das palavras que os outros falavam. Era um sonho artificial, porque dentro de mim, lá no fundo, eu sabia que eu ainda não estava preparada para ser aprovada na federal com tantas limitações que eu tinha na área de exatas. Mas as pessoas falaram tanto, olha só o poder das palavras, tá? Então elas falaram e eu falei assim, eu vou fazer. Eu dentro de mim eu pensava, vai ser por experiência, pode não ser esse ano, mas... eu ainda, devido ao que eu estava ouvindo, eu falei, não, quem sabe, né? E eu escrevi, então, esse texto, foram
3 páginas. Eu tenho até hoje esse texto, tá? Eu escrevi, peguei uma folhinha de ofício, né? Ele chamava naquele tempo A4, hoje é papel ofício. E escrevi frente e verso, 3 páginas. Contando toda aquela sensação, a frustração. Mas eu finalizei aquele texto dizendo, né, que Deus, como por ser uma pessoa muito religiosa, eu falei, não, eu creio que Deus, ele sabe o que é melhor e tal. E o meu texto, ele ficou assim, tão bom na concepção de quem depois leu. E meu irmão, ele locutor, trabalhava na rádio, falou assim, não, vamos mandar esse texto para ler na rádio. E tinha um quadro na rádio, A História da Minha Vida, que lia o texto e depois colocava a música que a pessoa escolhia. Eu sei que esse texto foi lido na rádio aqui da cidade, com uma música que eu selecionei. E hoje eu olho pra ele e falo assim, nossa, quanto aprendizado e quantos erros de português, gente. Eu fico analisando as minhas escritas antigas. Não, antiga não, vamos tirar esse adjetivo. As minhas escritas antes de fazer letras. Quantos errinhos, quantas inadequações, não é? Mas assim, profundas, faziam muito sentido. E eu vi nessa situação que eu precisei vencer a minha... E querendo ou não, eu descobri que eu tinha dentro de mim um certo orgulho, tá? Que eu precisava vencer, um pouquinho de arrogância, que esse episódio acabou por me mostrar isso. E eu precisei vencer. Então, assim, eu precisei vencer a mim mesmo, porque a gente logo pensa o que os outros irão falar de nós, a gente pensa no julgamento. Boa noite, Cleidson, tudo bom? A gente pensa no julgamento. A gente pensa mais na nossa imagem, não é? O que vão falar de mim, o que minha família vai pensar a meu respeito. Então a gente sempre pensa no que o outro vai falar da gente. E isso a gente acaba criando essa couraça, né? Esse perfil que não é legal. E a gente acaba se frustrando. Hoje eu entendo que todas as coisas cooperaram para o meu bem. Eu demorei depois 7 anos para poder fazer a faculdade. Então, finalizei. Voltando à história do casamento. Não casei, tá? Com o meu ex-namorado. Então, a gente ia casar em dezembro. Aí, acontece que ele terminou o casamento e eu ainda não passei na faculdade. Então, olha só, as 2 frustrações que eu tive bem próximas. E dessas frustrações foram o que me levou a tomar a decisão de mudar até de estado, mudar outras áreas. Foi onde eu saí do Espírito Santo, fui para Rondônia, fiquei lá 5 anos. E assim, foi um crescimento, um aprendizado que eu não tem como explicar como que eu cresci nesses 5 anos morando ali em Rondônia. E aí tudo, como eu disse, então todas as coisas cooperaram. E quando eu voltei de Rondônia, aí sim eu pude fazer a faculdade que eu queria. Claro que eu sempre quis letras, lá eu tive a oportunidade de fazer pedagogia, mas também não fiz, porque eu sempre falei, eu quero letras. Não vou gastar, porque eram 4 anos, né? Eu não vou gastar 4 anos fazendo um curso que não é o que faz o meu coração cantar. Então, para isso, eu sempre fui vencendo a mim mesmo, a mim mesma, o orgulho de as pessoas, ei, já fez a faculdade? Eu ter de dizer, não, ainda não. Mas era um sonho que eu guardava. E eu lembro que, eu até falei isso já pro meu esposo, uma vez eu cheguei a orar, eu falei assim, Deus, eu troco, se o Senhor tem um casamento aí pra mim, eu troco o casamento pela faculdade. Eu fiz isso, gente, acredita? Falei assim, olha, Senhor, se o Senhor tem um casamento, não preciso de casar, não preciso de relacionamento, mas eu quero a faculdade. Graças a Deus, Ele nos ouve, mas nem sempre nos atende. Então, com certeza, Ele me ouviu e não me atendeu. E eu, além de ter a faculdade, o casamento, ele me deu a pós-graduação e me deu o mestrado, que foi assim muito além daquilo que eu imaginava, muito além daquilo que eu pensava. Mas nesse percurso, antes de chegar nesse patamar, foram guerras que eu fui travando, e a maior delas, qual foi? Vencer o meu orgulho, vencer a mim mesma, de ver as minhas colegas aprovadas com um canudo, que a gente falava, né, com uma faculdade, e eu não. A menina que era mais inteligente, a menina que era isso, aquilo, e ficando para trás. Quando na verdade não era para trás. Quando na verdade eu precisava passar por cada uma dessas etapas para quando eu chegasse ao curso que eu queria,
que eu desejava, eu estivesse pronta para isso. Então foram assim muitas experiências e eu agradeço a Deus. Como a Leire colocou, Deus é sempre maior. Então os sonhos de Deus, né, são sempre maiores do que os nossos, o que ele tem reservado para nós. O Gabriel tá aqui. O Gabriel é um aluno que eu conversei com ele recentemente. Eu falei, olha, Gabriel, não saiu a sua aprovação pelo SISU, mas eu falei assim, talvez Deus tem algo melhor, os planos de Deus são melhores. Ele ficou chateado, ficou frustrado. Depois, o que aconteceu? Ele já me mandou uma mensagem depois bem feliz. Sam, professora, eu consegui bolsa 100% pelo ProUni. Então assim, Deus sabe de todas as coisas. No momento a gente precisa lutar com o nosso orgulho, lutar contra a nossa arrogância, deixar a nossa autoimagem em determinado momento transparecer como ela realmente é, de fragilidade, e deixar o outro ver que nem sempre nós somos, né, aquilo que a gente tenta passar. E a arrogância e o orgulho é algo que a gente precisa vencer, e o estudante precisa aprender isso. Então, dependendo da sua trajetória, estudante, pode não ser no primeiro vestibular, pode não ser no segundo, pode não ser no terceiro. Então, vai depender de cada passo, de cada etapa, vai depender de você, porque você tem que ter consciência. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Você tem que ter consciência que dependendo do curso que você quer, o seu trajeto vai ser maior que o de outros, tá? A sua dedicação será maior que a dedicação de outras pessoas, tá? Então você precisa entender que nessa sua trajetória de rumo à aprovação, o seu primeiro obstáculo, o primeiro trabalho que você precisa fazer, que você precisa aprender, que você tem de derrotar, é vencer a si mesmo, certo? Vencer o que para muitos é complicado. E o Hércules, né, essa história que tanto tem a nos ensinar, ele demorou 30 dias na concepção de um semideus. Acha que é fácil? Um cara que resolvia as coisas na hora, né? Mas não, para vencer esse leão, o que ele tinha em mãos não foi suficiente. Ele precisou parar, refletir, e depois de 30 dias ele conseguiu. Então a sua jornada pode ser de 3, 4, 5 anos, se o seu curso é de medicina, ou se você quer passar em engenharia no ITA, não sei. Mas você tem que saber que cada um tem uma trajetória diferente, uma jornada diferente. Nessa jornada haverá obstáculos, e o primeiro obstáculo a vencer é você mesmo, porque além do medo, da frustração, você vai ter a procrastinação, você vai ter a ansiedade. Então são muitas questões que vêm, tá, do seu emocional para te paralisar, certo? Cada uma desses termos que eu citei aqui, durante essa jornada dos 12 trabalhos do Hércules, esses termos voltarão durante a nossa live. Nós vamos falar um pouquinho de procrastinação, nós vamos falar sim de medo, vamos falar de insegurança, tá? E para finalizar essa live eu quero então Sandra, você apontou o problema. Falar do problema é fácil, Sandra, mas tem uma dica? Tem como nos ajudar a resolver? Olha só, como cristã, a primeira dica, eu não posso deixar de te dar uma dica da Bíblia. A Bíblia fala o seguinte: basta a cada dia o seu mal. Sandra, o que é isso? Esse é um texto que está lá em Mateus, tá? Fala assim, basta a cada dia o seu mal. Você precisa viver um dia de cada vez. Aí, isso que depende de você não deixar ser levado pela ansiedade, tá? Você tem de ter planos, tem de ter projetos? Sim, mas vamos vencer uma etapa de cada vez. Eu estou falando, e eu sei que não é fácil, tá? Eu tenho projetos e eu luto todos os dias contra a ansiedade. Então é algo que nós vamos ter de sempre estar lutando, porque nós não somos deuses. Vamos dizer, nós somos semideuses? Não, nós somos semelhante ao Deus Criador, porque nós cremos que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos dotou de capacidade, certo? E se Ele fala, basta cada dia o seu mal e não andeis ansiosos de coisa alguma, isso está lá nas Escrituras, é porque Ele sabe que nós conseguimos dar conta disso. Porque Ele nunca vai nos pedir um trabalho, tá, para realizar se nós não estivéssemos a capacidade de realizá-lo. Ele não vai pedir algo impossível para nós, certo? Então, a primeira dica que eu quero deixar para você, então, é
vivendo um dia de cada vez. Depois, saia da zona de conforto. Como assim, Sandra? Mas mais uma frase clichê, Sandra. Eu ouço isso direto em vídeos aí de autoajuda, em live. Saia da zona de conforto. Sandra, dê pra gente um exemplo melhor do que só falar saia da zona de conforto. Eu tava lendo um texto, gente, eu não posso deixar de falar pra vocês desse livro. Agilidade emocional. Foi uma indicação até do professor Gilberto Augusto, tá? Olha, Gabriel, coloque na sua lista, tá? De leituras. Agilidade emocional. Abra sua mente, aceite as mudanças e prospere no trabalho e na vida. Olha que bacana. E o primeiro capítulo desse livro, ele fala assim, da rigidez à agilidade. E ele cita uma história e ele coloca assim, então reza a lenda, diz a história, que eu achei muito interessante. O que vem a ser esse sair do conforto? Porque muitas vezes nós somos rígidos em alguns conceitos e não queremos mudar. E ele dá o exemplo aqui, eu vou ler alguns fragmentos que fala o seguinte, olha, era um capitão, tá? Ele achava-se na ponte do comando de um navio de guerra britânico e ele estava assistindo o pôr do sol no mar. E aí, de repente, alguém fala assim, olha, eu estou vendo uma luz à nossa frente, a 3 quilômetros tem uma luz, Senhor. E ele fez o seguinte questionamento, ela está parada ou se movendo? Parada, capitão. Então envie uma mensagem para o navio. E ele falou de forma ríspida. Diga a ele o seguinte, vocês estão em rota de colisão. Alterem seu curso com 20 graus. E o rapaz obedeceu. Aí a resposta veio da seguinte forma. É aconselhável que vocês mudem o seu curso em 20 graus. O capitão ficou assim, sentindo-se insultado, tá? Sentiu mal e ele falou o seguinte, ó, mande outra mensagem. Aqui no livro fala assim, ele rosnou. Olha só o verbo que utiliza. Nós somos um navio de guerra de 35 mil toneladas, da classe encouraçado. Mude seu curso em 20 graus. Magnífico, senhor, veio a resposta. Sou o marinheiro de segunda classe. Mude seu curso imediatamente. E aqui no texto é interessante que para mostrar, para marcar como que estava o ânimo desse capitão, as letras estão assim, garrafais, né? Para mostrar que ele falou bem alto e bem nervoso, tá em vermelho, enfurecido. Ele falou o seguinte, somos a nau capitania do almirante Sir William, tá? Mude seu curso em 20 graus, gritando. E houve um silêncio e o marinheiro respondeu, somos um farol, Senhor. Então, quando eu li isso, eu falei assim, poxa, mas que interessante. Então, o capitão, se sentindo insultado, agindo com rispidez, ele não queria mudar a sua rota, quando, na verdade, quem precisava mudar era ele. Se ele não mudasse, o que ia acontecer? Ele ia colidir com o farol. E muitas vezes nós somos tão rígidos nos nossos preconceitos. Não, eu sempre estudei assim. Eu estou no cursinho há 2 anos e eu sempre estou estudando assim. E aí vem alguém com uma outra metodologia e você fala, não vou mudar. Sendo que, na verdade, está na hora de você sair dessa sua zona de conforto, porque talvez você ache que estudar assim é melhor, quando, na verdade, você está precisando de um outro direcionamento. Você precisa sair dessa rigidez de pensamento e mudar de rota. Então é isso que fala, saia dessa zona de conforto. Talvez estudar do mesmo jeito para você está confortável. Não está te trazendo o que? Te desafiando. E isso, na verdade, está atrasando a sua aprovação. E isso que eu falei, vença o orgulho, vença a arrogância. Talvez você ache que do jeito que você está estudando é que é o certo. Quando, na verdade, há outras pessoas te apontando, te mostrando o caminho e você ainda está ali rígido em seu pensamento. Então, tome cuidado com isso. Então, admita que você precisa de ajuda. E como eu disse, vença o medo a cada dia. Não tenha medo de falhar, não tenha medo de errar, tá? Hércules, ele era um semideus. Ele fez várias tentativas, certo? Demorou 30 dias. Para um semideus isso era muito complicado. Ele teve de lidar com o orgulho dele. Então nós não somos semideuses, embora sejamos filhos de Deus.
certo? Mas a nossa natureza humana, nós ainda temos algumas limitações. Mas são limitações que nós conseguimos lidar com elas também com a ajuda divina e com a ajuda de pessoas com habilidades diferentes daquelas que nós temos, que estão aí aptas a nos auxiliar nessa trajetória em rumo à aprovação. E eu já falei aqui numa live da questão de você ter a sua autorresponsabilidade. Não jogue para o outro aquilo que só cabe a você, tá? A internet está cheia de dicas, cheia de informação, mas você tem de fazer a sua parte. Tem de fazer a sua parte. Não culpe o outro. Ah, eu não passei, a culpa foi disso, a culpa foi daquilo. Não. Tome você a responsabilidade, porque fala, não, eu falhei, eu devia ter agido assim, eu passei muito mais tempo rolando o feed aqui do Instagram, eu poderia ter dedicado mais. Então seja autorresponsável e vença a si mesmo a cada dia. E da mesma forma que aquele leão só conseguia ser morto com as próprias garras, somente você, tá? Por isso que eu tô falando, seja autorresponsável. Cabe a você vencer a si mesmo. Não jogue para o outro essa questão de te ajudar nisso aí. Então você precisa se autoconhecer, ver as suas limitações e correr, tá, em busca da sua aprovação, passando primeiro pelo campo da inteligência emocional, vencendo a si mesmo. Como diz o professor Gilberto, há uma super inteligência. O leão, eu fiz um post aqui, há problemas que somente super-humanos conseguem vencer. E os super-humanos são aquelas pessoas que têm uma super inteligência. E qual é a super inteligência, de acordo com o professor Gilberto Augusto? A super inteligência ela é formada de 5 outras inteligências. Inteligência intelectual, física, emocional, moral e espiritual. Então você, aluno, na sua trajetória em direção à sua aprovação, você vai, se você quer, assim como Hércules, vencer os 12 trabalhos, você precisa também se ater que a inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência moral, isso é fundamental nesse seu percurso. E eu vou falar mais vezes aqui durante essas lives sobre um pouquinho sobre essa questão de inteligência emocional, sempre fazendo um paralelo aí com a história do Hércules. Então, essa é a nossa live de hoje. Vamos caminhando aí para o final. Obrigada, Gabriel, que permaneceu. Obrigada ao Antônio Marcos, que está passando aí, a Leire. Então, ó, foi um prazer compartilhar com vocês essa live. E na próxima semana, se possível, ajude a divulgar, traga mais alguém. E essa live vai ficar gravada. Então, você conhece alguém, se você acha que precisa ouvir essa narrativa, que precisa vencer a si mesmo, envie para alguém, tá? Então, seja um mensageiro de boas novas, né? Gabriel significa mensageiro de boas novas. Então, a Marileire, que permaneceu, o Cleison, envie para outras pessoas que talvez estão aí rígidas em alguns preconceitos e chegou a hora de verificar que tem de vencer o primeiro passo em direção à aprovação, vai ser vencer o primeiro obstáculo. Então, na vida do estudante é vencer a arrogância, vencer a si mesmo, vencer o orgulho de ter de admitir que falhou, que precisa de ajuda, que não está conseguindo fazer sozinho algumas coisas. Porque na maioria das vezes a autorresponsabilidade, então auto parte de você, tá? Então um grande abraço, foi bom compartilhar conhecimento com vocês. Aguardo vocês na próxima quarta-feira. Então falaremos do segundo trabalho de Hércules, a Hidra de Lerna. Quais os ensinamentos que nós vamos aprender com essa segunda história, com esse segundo episódio dos 12 trabalhos de Hércules. Então, um forte abraço e até quarta-feira, se Deus quiser.